Supostamente, aquele seria o dia mais feliz das nossas vidas. A igreja estava lotada, as flores estavam perfeitas e eu estava prestes a me casar com o amor da minha vida, a Noni. Mas então, bem quando o padre pediu os anéis, tudo mudou. Philip, o padrinho do Anoni, ficou ali com um sorriso presunçoso, mãos vazias. Ele vasculhou os bolsos, virou-os do avesso e anunciou para os 200 convidados que os anéis haviam desaparecido, os anéis dos meus avós, aqueles que havíamos limpo e ajustado especialmente para o dia. O padre apenas ficou parado, mão estendida, todos congelaram. Eu agarrei os braços do Anoni tão forte que minhas unhas deixaram marcas na jaqueta dele. Meu coração disparou. Isso não pode ser real. Eu sussurrei isso várias vezes. Isso não pode ser real. De repente, o celular do Philip vibrou. Ele deslizou o dedo de forma casual, como se tivesse algo mais importante para fazer. Os anéis, sumidos. Minha mente ficou em branco, até que um som estranho ecoou pelo corredor. Um leve tilintar metálico. Um pequeno drone, disfarçado de brinquedo da dama de honra, deixou os anéis aos pés do Philip. Ele não havia perdido os anéis dele. Havia armado todo o desaparecimento. Mas por quê? A multidão ficou boquiaberta enquanto Anoni se abaixava e pegava os anéis, o rosto pálido, mas firme. Foi então que percebi. Philip tinha um segredo. Ele fazia parte de um clube secreto de pegadinhas em casamentos, testando os limites do caos para viralizar nas redes sociais. Só de pensar nisso, meu estômago revirou. Rimos nervosamente, o padre pigarreou. E continuamos, mas uma tensão subjacente permaneceu. Então, bem na hora em que trocávamos os votos, as luzes da igreja piscaram e Philip desapareceu, literalmente sumiu. Ninguém o viu sair. As portas não se abriram, os convidados cochicharam. Alguns juraram ter visto uma sombra passar pelos vitrais. Ele foi teleportado? Estaria se escondendo à vista de todos? E justo quando pensei que a situação não poderia ficar mais estranha, o celebrante soltou uma bomba. Os anéis tinham sido encantados, ou pelo menos, era o que dizia a nota anexada ao celular do Philip. Ele alegava que quem os usasse poderia ouvir pensamentos por alguns segundos. Anoni me olhou, aterrorizado. Será que acabamos de nos casar usando anéis que permitem ler mentes? A cerimônia continuou, mas a atmosfera tinha mudado completamente. Os convidados cochichavam, lançando olhares disfarçados para os anéis e uns para os outros. Alguns pareciam achar engraçado, outros claramente desconfortáveis. Anoni e eu trocamos nossos votos, mas as palavras soaram vazias, engolidas pelos acontecimentos bizarros que tinham tomado conta do momento. Depois da cerimônia, tentamos aproveitar a recepção. Mas a pegadinha do Philip pairava no ar como uma nuvem pesada. As pessoas não paravam de perguntar sobre os anéis, sobre o que havia acontecido, sobre o paradeiro dele. Anoni e eu ficamos tentando responder perguntas para as quais simplesmente não tínhamos respostas. E então, o impensável aconteceu. Um vídeo começou a circular online mostrando Philip orquestrando todo o desaparecimento dos anéis. Tudo havia sido planejado desde o início. Ele transformou o nosso casamento em um espetáculo para os seguidores dele. O vídeo viralizou rapidamente e, de repente, o nosso pesadelo pessoal virou entretenimento para a internet inteira. A reação foi imediata e implacável. Mensagens começaram a chegar de todos os lados, menos amigos, familiares, conhecidos. Alguns demonstravam apoio, mas muitos estavam furiosos. Os pais do Anoni estavam indignados, exigindo explicações. Já a minha família ficou arrasada, sentindo-se traída por alguém em quem confiavam. No meio de todo o caos, Philip permaneceu em silêncio. Ele simplesmente desapareceu, deixando para trás apenas as consequências da sua brincadeira. Nenhum pedido de desculpas, nenhuma justificativa, menos só os destroços de um dia que deveria ter sido sobre amor, mas acabou se transformando em pura humilhação. Os dias foram passando e as consequências da pegadinha do Philip continuaram se espalhando pelas nossas vidas como ondas. A mídia acabou descobrindo a história e transformou cada detalhe em manchete. O que antes deveria ser uma lembrança preciosa do nosso casamento, agora havia se tornado uma história de alerta. Menos uma daquelas histórias de casamento do Reddit que viralizam por ser tão absurdas que parecem inventadas. Anoni e eu tentamos seguir em frente, mas o estrago já estava feito. A confiança que tínhamos nos nossos amigos mais próximos foi completamente destruída. A alegria que sentimos naquele dia foi substituída por vergonha e raiva. Então, quando pensamos que nada mais poderia piorar, veio mais uma reviravolta. Uma mensagem apareceu nas redes sociais do Philip, supostamente pedindo desculpas pelo que ele havia feito. Mas a desculpa era cheia de sarcasmo, como se ele estivesse zombando das pessoas que ele feriu. A mensagem dizia: para todos os haters, relaxem. Foi só uma pegadinha. Se vocês não conseguem lidar com um pouco de diversão,
talvez nem deveriam ir a casamentos. Bestimanfaios. Wedding Pranch, a audácia dele era inacreditável. Ele não tinha aprendido absolutamente nada. Não havia mudado. Continuava sendo o mesmo tipo de pessoa que nos humilhou só para se divertir e ganhar visualizações. A Noni e eu ficamos com os pedaços do nosso dia destruído nas mãos. Tivemos que reconstruir nossa reputação, nossos laços e a nossa confiança nas pessoas. Não foi fácil, e nem rápido menos, mas conseguimos. Meses se passaram desde aquele dia inesquecível, e o caos do nosso casamento aos poucos se transformou de um trauma recente em uma espécie de lenda entre nossos amigos e familiares. Ainda assim, até hoje, a lembrança carrega um peso estranho. Toda vez que fecho os olhos e revivo o momento em que Philip virou os bolsos vazios, sinto aquele mesmo choque de incredulidade, o frio no estômago, o aperto furioso nos braços do Anoni. E o som surreal do drone deixando os anéis de volta aos nossos pés é uma lembrança impossível de apagar, uma que mudou para sempre a forma como enxergamos confiança, amizade e o próprio significado de celebrar algo juntos. Anoni e eu conversamos inúmeras vezes sobre aquele dia, madrugadas inteiras deitados na cama, revivendo cada olhar desconfortável dos convidados, cada sussurro, cada lampejo de dúvida que nos atravessou quando Philip desapareceu no meio da cerimônia. Percebemos que, embora a pegadinha dele tenha sido cruel e humilhante, também nos testou de maneiras que nunca imaginamos. Nosso amor resistiu ao caos planejado e, de um jeito meio distorcido, sobreviver àquilo fortaleceu o nosso vínculo. Amigos e familiares que estavam presentes continuam mencionando o episódio, às vezes rindo, às vezes fazendo careta, até mesmo nossos avós, cujos anéis foram o centro de toda a confusão, acabaram perdoando Philip menos ainda que com certa relutância. A história virou quase um mito no nosso círculo social, o casamento em que o padrinho sumiu e os anéis liam mentes. É assim que dizem, balançando a cabeça. E toda vez que o assunto surge, eu rio da absurdidade de tudo, mesmo lembrando do medo, da vergonha e da sensação bizarra de ter vivido algo totalmente fora da realidade. A Noni e eu também aprendemos lições duras sobre as pessoas que nos cercam. Os verdadeiros amigos, aqueles que correram para nos apoiar, se tornaram mais preciosos do que nunca. Já os que riram da nossa desgraça ou fizeram piadas online, esses simplesmente desapareceram. Foi um corte social doloroso, mas necessário. Percebemos que algumas relações não valem a pena manter quando a base da confiança desmorona diante de um espetáculo público. E Philip, ele sumiu tão misteriosamente quanto havia armado todo o caos. Suas redes sociais ficaram inativas logo depois que os vídeos viralizaram. Os comentários especulavam sem parar. Será que ele foi banido? Será que finalmente percebeu que o backlash foi demais? Ou estaria apenas em busca da próxima emoção? Talvez nunca saibamos. E, sinceramente, parte de mim prefere que continue assim. Algumas histórias são melhores quando permanecem sem resposta, especialmente quando envolvem a tênue linha entre alegria e humilhação. Os anéis, por outro lado, se tornaram uma nova fonte de fascínio. Embora nunca tenha sido provado que eram encantados ou permitiam ler mentes, aquilo virou uma espécie de jogo entre mim e a Noni. Às vezes, em momentos de silêncio, testávamos um ao outro, rindo. Você ouviu o que eu pensei agora? Era coincidência ou algo a mais? Talvez o encanto não estivesse nos anéis, mas na lenda que nasceu a partir deles. De qualquer forma, aquilo tornou nosso casamento inesquecível e, por mais inusitado que tenha sido, acabou virando a nossa história, aquela que todo mundo quer ouvir. Mais do que tudo, essa experiência nos ensinou sobre humildade e paciência. Aprendemos a esperar o inesperado, a proteger nossa felicidade, mesmo quando o caos tenta invadir, e a celebrar o amor por aquilo que ele realmente é. Algo mais profundo que um espetáculo, mais duradouro que a opinião dos outros e forte o bastante para resistir até às pegadinhas mais insanas que a vida pode jogar no nosso caminho. Se existe uma lição em meio a tudo isso, é que a verdadeira felicidade vem da conexão, da confiança e da capacidade de rir menos mesmo quando tudo parece conspirar para te humilhar. Começamos o nosso casamento sob a sombra das loucuras do Philip, mas estamos construindo uma vida que honra o nosso amor, a nossa força e a certeza de que nada menos, nem um padrinho desaparecido, nem anéis encantados, pode destruir o que criamos juntos. Então, para quem está assistindo agora, eu deixo uma pergunta. O que você faria no meu lugar? Você conseguiria sobreviver a um casamento que virou um espetáculo viral? Conta aqui nos comentários. E não esquece de se inscrever no canal para mais histórias chocantes do Reddit, cheias de drama, reviravoltas e segredos surpreendentes sobre o que as pessoas são capazes de fazer em nome do amor.